a aula de predicação verbal. Predicação verbal é aquela aula, eu diria, uma aula 00 de análise sintática. Hoje você começa comigo um novo ciclo neste nosso curso. Até aqui você estudou morfologia, que é o emprego das classes gramaticais. Então você estudou o substantivo, o adjetivo, o advérbio, os pronomes. Agora você vai estudar as funções que essas classes de palavras que você viu comigo anteriormente no curso podem exercer na frase. Então você vai ver que um substantivo, ele pode, dependendo da frase, ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Você vai estudar a função que aquela classe gramatical desempenha na frase. E aí, você vai entrar, eu costumo dizer que agora você já está em outro patamar. Por quê? Porque você vai começar a utilizar tudo que você aprendeu de morfologia, de classes gramaticais e vai aplicar na sintaxe. E aí, você começa a olhar para uma palavra e ter, diante daquela palavra, o pensamento da morfossintaxe. Ou seja, você olha para a palavra e diz assim, isso aqui é um substantivo na função de objeto direto. Isso é morfossintaxe. Morfossintaxe é a união da classe gramatical com a função sintática. Eu quero você nesse nível, com esse poder de olhar para o adjetivo e falar, isso aqui é um adjetivo na classe gramatical. E na função sintática é um predicativo do sujeito. Morfossintaxe é a união do estudo das classes gramaticais e as funções que essas classes podem desempenhar nas frases. Isso é o que nós chamamos de morfossintaxe. Só que para você chegar a esse nível, você precisa ter essa aula que vai acontecer agora, que é a aula mais básica de análise sintática. Hoje, você vai aprender a classificar o verbo quanto à transitividade e vai aprender a classificar o predicado. Eu quero começar a aula mostrando a você uma questão de concurso, só para você entender a aplicabilidade disso tudo que você vai ver a partir daqui. Eu não vou resolver a questão, por enquanto eu só vou mostrá-la para você entender como é que você vai usar tudo isso que eu vou te ensinar a seguir para as provas, aplicando todos esses conceitos nas provas. Então, observe aqui a questão. Essa é uma questão de concurso. E aqui a banca traz quatro frases. E nessas frases, ela pede o seguinte, assinale a alternativa em que, na sequência, a classificação do predicado está correta. Então, veja. Você vai ter que resolver questões em que você terá que classificar o predicado. Não só isso. Eu vou preparar você também para aquelas questões em que você terá que classificar o verbo quanto à transitividade. Então, já você vai ver isso também nas provas. A banca vai destacar um verbo e vai perguntar se ele é de ligação, se ele é transitivo direto. O nome disso é predicação verbal. Então, agora, eu vou trazer para você uma teoria simples, mas atenção. Não sei se você se lembra de alguma coisa que você estudou na escola em relação a isso. Se você não lembra, ótimo. Ótimo. Porque é momento de estudar da maneira como se pede nas provas. Predicação verbal, esse assunto que vai vir agora, é um assunto curto, mas é intenso. Se você ficar bem atento a tudo que eu falar, quando a gente começar a aplicar, porque eu trouxe várias frases montadas aqui, retiradas de prova, você vai fazer várias frases comigo. Você vai ver que, se você ficar bem atento, não perder nada do que eu falar, você vai aplicar tranquilamente nas frases. Mas se você estiver apegado a conceitos que, porventura, você tenha decorado, ou eu, infelizmente, tenho que dizer isso, nós aprendemos esse assunto de uma maneira que precisa ser revista, porque não condiz com as provas de concursos. Se você ainda se lembra, eu costumo dizer, esqueça.
porque a maneira como você vai ser cobrado nas provas é bem diferente daquela maneira como estudamos. Eu me lembro de que eu estudei predicação verbal decorando lista de verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos. Entretanto, hoje, se você hoje chega para uma professora que esteja ensinando isso e pergunte à professora assim, digamos que você pergunte a ela, professora, qual é a transitividade do verbo falar? Se você chegar para a professora e perguntar a ela, falar é o quê, professora? O certo é ela responder a você, depende. Transitividade é algo relativo, depende da frase. Se eu digo para você, eu falei a verdade, o verbo falar aqui é transitivo direto. Se eu digo, falei ao amigo, ele é transitivo indireto. Se eu digo, falei a verdade ao amigo, ele é direto e indireto. Então, não tem mais essa de decorar listas de verbos transitivos, intransitivos, de ligação. Hoje, você já começa a aula entendendo que esse conceito deve ser relativizado, que tudo depende da frase e tudo deve ser avaliado no contexto. São essas dicas que eu vou passar a você agora. Vamos então? Vamos lá. Predicação verbal. Primeira coisa que você precisa entender é que predicação verbal é o estudo da transitividade do verbo. Então, você vai aprender a classificar o verbo quanto à transitividade. Isso é predicação verbal. Bem, para começar essa aula, eu vou começar aqui num slide em branco. E eu vou voltar a esse slide algumas vezes, mas eu preciso que você faça esse esquema comigo agora. Esse esquema, ele vai ficar cada vez mais claro para você ao longo da aula. Então, comece a completá-lo aqui comigo, que aí, ao final da explicação, nós vamos voltar a ele e vamos voltar a ele quantas vezes forem necessárias para que ele faça sentido para você. Então, no estudo da transitividade verbal, a primeira coisa que você precisa entender é que, quando se vai classificar um verbo, é importante entender que existem dois grandes grupos de verbos. Os verbos de ação e os verbos de estado. Então, isso aqui, provavelmente você não aprendeu na escola desse jeito, mas é assim que você é cobrado nas provas. Olhe para mim. Quando nós estudamos predicação verbal, nós estudamos, normalmente, tradicionalmente, assim, conhecendo todos os tipos de verbos. Verbo intransitivo, transitivo direto, são muitos. Aí fica tudo muito nebuloso. Esse é o primeiro erro. O primeiro erro é achar que são vários. Na verdade, são dois grandes blocos. Em vez de, então, você pensar que são intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, direto e indireto, em vez de você pensar assim, você vai pensar que, ao classificar o verbo, quando vier uma questão em que a banca queira a classificação do verbo, a primeira pergunta que você vai fazer é: ele é verbo de ação ou é verbo de estado? São dois grandes blocos. Volte comigo ao esquema. De um lado, os verbos de ação, que são aqueles que indicam ação, movimento, ação, fenômeno. Dentro dessa categoria estão os verbos que você vai estudar comigo agora. O verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, o primeiro bloco são os verbos de ação, que são todos esses. E do outro lado, os verbos de estado, que são os chamados verbos de ligação. Tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é assim. São dois grandes grupos. Então, venha comigo aqui. Eu volto já já a esse esquema, você vai ver como ele vai fazer cada vez mais sentido para você. E a partir de agora, nós vamos conhecer os verbos de ação. Vamos começar por eles.
O intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Paralelamente a esse material, tenha o seu caderninho de anotações, que você vai aí, depois da minha explicação, eu vou trazer uma série de observações, que eu quero que você anote. Essas observações são as dicas que vão fazer toda a diferença no exercício. Então já prepare aí um papelzinho, um bloquinho, para você anotar as observações que eu vou passando aqui ao longo das minhas explicações, ao final de cada uma delas. Tá bom? Então vem comigo. Vamos começar pelo verbo intransitivo. Verbo intransitivo, o nome já diz, intransitivo é aquele que não transita. Esse prefixo aqui indica negação. Então, ele não transita, ele não precisa de complemento. Não necessita de um termo que complete o seu sentido. Exemplos. Bom, eu quero que você olhe o primeiro exemplo e já observe algo aqui comigo. Correm os dias, os meses, os anos. Você percebeu que, neste exemplo, a frase começa pelo verbo? Pois bem, então aqui vai o primeiro alerta. Toda vez, e isso acontece muito nas provas de concursos, toda vez que a frase começar pelo verbo, a primeira pergunta que você vai fazer diante do verbo é pelo sujeito. Então, você vai meio que automatizar esse raciocínio. Diante do verbo, pergunte primeiro pelo sujeito. E como é que se pergunta pelo sujeito? Você sabia que saber perguntar pelo sujeito é essencial na análise sintática? Porque é a primeira pergunta que você vai fazer. Então, você sabe perguntar pelo sujeito? Vamos relembrar? Então, aproveite aqui e escreva, ó. A pergunta pelo sujeito, que é a primeira pergunta que você faz assim, ó. Quem é que ou o que é que mais verbo. Então, toda vez que você quiser perguntar pelo sujeito, você vai perguntar assim, quem é que ou o que é que mais verbo. Então, indo aqui ao exemplo, nós vamos fazer isso. Vem, ó, correm os dias, os meses, os anos. Você vai ao verbo e a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. O que é que corre? O que é que corre? Os dias, os meses, os anos. Pronto. Perguntou pelo sujeito. Agora, você não vai confundi-lo com o complemento. Então, é isso. Você vai pegar seu caderninho de anotação e nós vamos encher esse caderno aí de anotações que vão ser elementares para a análise sintática. E a primeira anotação que você vai fazer é essa. Então, primeira dica é, diante do verbo, a primeira pergunta que se faz é pelo sujeito. A primeira pergunta será sempre pelo sujeito. Eu vou te dar um outro exemplo para você anotar aí ao lado dessa dica. Se eu digo assim, constam reclamações sobre ele. Por que que a primeira pergunta que eu tenho que fazer ao verbo é pelo sujeito? Vamos fazer? Só para a gente ver por que isso é tão importante? Se eu olho para ele e pergunto, o que é que consta? Aí a resposta vem. O que é que consta? Pronto, perguntei pelo sujeito. Reclamações sobre ele constam. Quando eu detecto que isso aqui é sujeito, aí eu entendo que esse verbo não vem com complemento. Ele é intransitivo. Então, olha só. Por que eu estou te condicionando a perguntar primeiro pelo sujeito? Para você não confundir o sujeito com o complemento. Por quê? Eu vou mostrar para você um aluno que não faz isso. O aluno que não faz isso, agora eu vou mostrar uma coisa que você não pode repetir em casa. Se o aluno não faz isso, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai olhar para essa frase, vem para a frase, ó. Constam reclamações sobre ele. Aí o aluno que não pergunta primeiro pelo sujeito vai pensar que isso aqui é objeto direto. Vai falar assim, consta o quê? Constam
alguma coisa, objeto direto. Não, não é objeto direto. E se alguém perguntar assim para você, por que não é objeto direto? Você vai dizer, porque é sujeito. E se a pessoa falar, eu achei que era objeto direto, você vai dizer para essa pessoa, é porque você não está treinado a perguntar primeiro pelo sujeito. A pergunta pelo sujeito é para não confundir o objeto, o sujeito, com o objeto. Entendeu? Tá. Vem comigo, que essa é só a primeira observação. Agora eu quero que você volte para o segundo exemplo de verbo intransitivo. Vamos. Segundo exemplo, o ladrão desapareceu entre as árvores. Então, vamos lá, estamos aqui fazendo análise sintática. Vamos ao verbo. E a primeira pergunta que fazemos é pelo sujeito. O que é que, ou quem é que desapareceu? Nesse caso, é quem é que, porque é pessoa. Quando é pessoa, eu pergunto quem é que. Quando é coisa, eu pergunto o que é que. Nesse caso, quem é que desapareceu? O ladrão. O ladrão é o sujeito. Tá. Pronto. Depois de eu perguntar pelo sujeito, que é sempre a minha primeira pergunta, aí eu vou resolver os complementos do verbo. Tá. Como é que eu resolvo os complementos do verbo? Eu olho para o que vem após o verbo. Eu olho para o que vem após o verbo e vejo se o que vem após o verbo é complemento dele. Pronto. Aí vai uma segunda dica. Se o que vem após o verbo indica circunstância, lembra que você estudou comigo as circunstâncias lá nos advérbios? Tempo, lugar, modo. Então, se o que vem ao lado do verbo é circunstância, então o verbo não precisa disso. Então, você vai voltar à frase e vai perguntar. Vamos lá. O ladrão desapareceu entre as árvores. Tá, eu pergunto se o que vem ao lado do verbo é circunstância. É circunstância? É. É circunstância de lugar. Se é circunstância de lugar, então isso é informação que pode ser retirada da frase. É o chamado adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial, é acessório. O verbo não precisa disso. E se o verbo não precisa disso, ele é intransitivo. Tudo bem? Tá aqui raciocinando comigo? Então, essa vai ser a segunda observação que você vai colocar aí no seu caderninho, no seu material. Toda vez que você tiver que classificar o verbo, você não vai classificar o verbo tirando o verbo da frase. Você vai classificar o verbo olhando para o que vem depois dele. Se o que vem depois dele é circunstância, e aqui você precisa sentir o cheiro de circunstância. Você precisa saber se o que vem ao lado do verbo indica tempo, lugar, modo, aquelas circunstâncias que você estudou comigo lá nos advérbios. Se é o caso, então o verbo não precisa daquilo. E se o verbo não precisa daquilo, se aquilo pode sair e soar o verbo e aquilo, o verbo é intransitivo. É muito simples, mas tem muita gente que erra isso. Você vai anotar aí a segunda observação. Vamos lá. Na segunda observação, você vai anotar o seguinte. Se o que vem ao lado do verbo é circunstância, vírgula, então o verbo não precisa dessa informação. Essa informação será o adjunto adverbial. Então, as circunstâncias, tempo, lugar, modo, companhia e muitas outras que você viu comigo e que você ainda vai ver a partir de agora,
finalidade, as circunstâncias, são ideias que sempre podem sair da frase. São os chamados adjuntos adverbiais. E os adjuntos adverbiais, sintaticamente, são termos dispensáveis. Tá, eu vou te dar 2 exemplos. Por exemplo, se eu digo assim, ó, estudo português em casa. E se eu digo assim, estou em casa. Então, tudo bem, ó. Vamos fazer a análise sintática da maneira como eu estou aqui ensinando você. Primeira coisa que você vai fazer é ir ao verbo e perguntar pelo sujeito. Quem é que estuda? Quem é que estuda? Eu. Eu estudo. Estuda o quê? Português. Português, você vai ver, é o objeto direto, é o complemento do verbo. Por enquanto, eu não quero mostrar isso, não. Eu vou direto para cá, ó. Em casa. Tá. Em casa se liga ao verbo. Ó, português também se liga ao verbo. Os 2 termos se ligam ao verbo. Mas em casa se liga ao verbo e traz circunstância. Se traz circunstância, nesse caso de lugar, na análise sintática é o adjunto adverbial de lugar. Então, sintaticamente, o verbo não precisa disso. Isso pode sair da frase. Então, esse verbo aqui, nessa frase, ele só tem um complemento. Então, escreva aí, ele é um verbo transitivo direto. Português é o seu objeto direto. Tá, olhe para mim. Isso significa que, se o que vem ao lado do verbo, se o que vem ligado ao verbo, indica a circunstância, então não é complemento do verbo. Não é objeto do verbo. Nem direto, nem indireto. Não é objeto. É o adjunto adverbial. Nesse caso, o verbo só tem um objeto. Esse verbo é transitivo direto. Essa frase, a primeira frase, é mais simples. Mas eu quero que você use o mesmo raciocínio para a segunda frase. Venha para a segunda frase. Na segunda frase, mesma história. Ó, eu quero que você classifique a transitividade desse verbo. Como é que você classifica a transitividade do verbo? Você olha para o que vem ao lado dele. O que vem ao lado dele se refere a ele. Em casa, não se refere ao verbo? Sim. É complemento do verbo? Não. Por que não? Porque indica circunstância de lugar. Se indica lugar, é adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar, o verbo não precisa disso. Se ele não precisa disso, ele é intransitivo. Nesse exemplo, o verbo estar é um verbo intransitivo porque ele não precisa de complemento. Então, vem aqui comigo. Nessa frase, repita comigo. Quem está, está. Repita comigo. Quem está, está. O verbo não precisa de complemento. E por que eu estou sendo tão enfática com você? Porque não foi assim que aprendemos. Infelizmente, nós aprendemos de uma maneira equivocada. Se você não se lembra, aí, por isso que eu comecei a aula falando, melhor ainda. Porque eu, quando eu aprendi isso, sabe como é que eu classificava o verbo? Eu não fazia nada disso. Eu vou mostrar agora a você uma pessoa que vai errar as questões de concursos, pensando de uma maneira equivocada. Essa pessoa vai olhar para o estar e vai falar assim: quem está, está em. Quem está, está em. O verbo pede um complemento com preposição. Ele não pode ficar sozinho. Quem está, ó que estranho. Quem está, ficou estranho. Então, ele precisa de um complemento. Ele é um verbo transitivo indireto. Isso é uma pessoa pensando de uma maneira equivocada. Se você ainda resolve questão olhando para o verbo, para ver se ele é transitivo ou intransitivo, verificando se ele fica bonito sozinho ou não, então
Cuidado, mude completamente, radicalmente esse raciocínio. Não é para ficar olhando para o verbo e pensando se ele fica bonito sozinho. A classificação do verbo não tem a ver com ele fica bonito sozinho. Entendeu? Ó, quem está, está. Ficou estranho. O verbo é transitivo e indireto. Não, isso está errado. Agora eu vou mostrar uma pessoa pensando sintaticamente, preparada para as provas. Vai olhar para essa frase e vai falar assim, peraí, eu tenho que classificar o verbo estar. Então eu olho para o que vem depois, porque transitividade é análise sintática. A análise sintática não é pegar a palavra e ficar pensando nela, é olhar para a frase. Se eu olho para a frase, olho para o que vem depois e vejo que o que vem depois indica circunstância, se o que vem depois indica circunstância, repita comigo, circunstância sempre pode sair da frase. Se pode sair da frase, esse verbo não precisa de complemento, porque só tem isso aí ao lado do verbo, esse verbo é intransitivo. Então, nessa frase, quem está, está. Eu sempre fui apaixonada por português, sempre, né? Eu acho que eu sempre soube o que eu queria. E eu me lembro de que eu tive uma palestra com, olha, faz tempo isso. Eu me lembro de que eu consegui participar de uma palestra com o gramático, que você deve já conhecer, né? Evanildo Bechara. E eu me lembro de que, numa das palestras dele, eu perguntei a ele assim, professor, o que a gente precisa saber mais de português para acertar tudo nas provas? E ele me respondeu, predicação verbal. Quando ele me respondeu, eu olhei para ele e pensei, não entendi nada, mas estou feliz porque ele falou comigo. Não entendi a profundidade daquela resposta. E hoje eu percebo exatamente o que ele queria me dizer. Porque uma vez que você aprenda a raciocinar na predicação verbal, você não vai errar nada na análise sintática. É por isso que eu digo que acaba se tornando tudo uma bola de neve. Se a gente aprende esse assunto de maneira equivocada, outros conceitos equivocados se farão presentes. Agora eu quero que você olhe de novo para essa frase. Se for preciso, você vai colocar essa frase lá na cabeceira e vai ficar olhando para ela, porque essa frase é libertadora. Quem está, está. O verbo é intransitivo. Em casa é o adjunto adverbial de lugar. O verbo não precisa disso, porque isso é circunstância. Circunstância é algo que sempre pode sair da frase, mesmo que você ache estranho. Mesmo que você... Eu vou escrever isso, que é para você escrever isso, que é para você internalizar isso. Mesmo que você ache estranho. Escreva isso, pode parecer estranho, mas vai fazer sentido para você. Tá bom? Pegou o raciocínio? Tá. Então, você acabou de aprender. Volte lá para o segundo exemplo. Volte agora para o segundo exemplo. O ladrão desapareceu entre as árvores. Agora eu quero que você olhe para ele e entenda todo aquele raciocínio lá que nós vimos aqui. Olhei para o verbo, quero classificar o verbo. Tá, para classificar o verbo, eu não fico pensando nele fora da frase, é sempre dentro da frase. Olho para o que vem depois. Se o que vem depois indica lugar, é adjunto adverbial, é circunstância, então é termo acessório, termo que pode sair. Se pode sair, o verbo não vem seguido de complemento. Aqui, quem desaparece, desaparece. O verbo é intransitivo. Entendeu? Tá bom? Tranquilo isso para você? É libertador, eu diria. É libertador. Quando comecei a entender isso, eu falei, caramba! É claro que no início é complexo, porque você começa a entender que tudo depende da frase, do contexto, dá um pouco de desespero. É claro que a gente sempre fica querendo decorar listas. Decorar a lista parece que dá mais paz, mas não dá não. Esse negócio de lista é ilusório. Eu vou decorar a lista de verbos intransitivos e vou saber todos os verbos intransitivos. Isso é ilusório. Então, quando você se liberta das listas e começa a entender a frase, isso é libertador, tá bom? Agora, então, lembra que você está estudando o que comigo? Lembra que eu comecei a aula falando? Volte para aquele esquema. Esse esquema
É o esquema que eu quero que você entenda ao final dessa aula. Nós estamos estudando transitividade verbal, predicação verbal. Então, nós entendemos que há dois tipos de verbo. Os verbos de ação, que indicam movimento, ação, fenômeno, e os verbos de estado, que são chamados verbos de ligação. Nós estamos no primeiro bloco, os verbos de ação. E aí, acabamos de ver o verbo intransitivo. Tudo bem? Agora, nós vamos para os outros, o transitivo direto, o indireto e o direto e indireto, que são mais tranquilos. Então, venha comigo. Verbo transitivo. O verbo, ele é chamado de transitivo porque ele transita, ele busca um objeto, Por isso ele é transitivo. O intransitivo, ele não busca objeto. O transitivo, ele busca um objeto. Então, o sentido do verbo é completado por um termo. Então, ele precisa de um termo que complete o seu sentido. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento sem preposição obrigatória. Então, vem comigo. Acho que o mais importante é você entender esses nomes, sabe? Verbo transitivo direto. Ele se liga diretamente ao complemento, sem preposição obrigatória. Então, ele se liga diretamente. Tá, quando eu digo que é sem preposição obrigatória, é porque na próxima aula você vai aprender que a preposição não é obrigatória, mas ela pode aparecer, que é o caso do objeto direto preposicionado. Mas isso é conversa para daqui a pouco. Por hora, você só precisa entender que o verbo transitivo direto, ele é direto, porque ele se liga diretamente ao complemento dele, sem precisar de uma preposição. Tudo bem? Então, volte aqui para o exemplo. Essa atitude implicou sua demissão. Então, a primeira coisa que eu faço é ir ao verbo e perguntar pelo sujeito o que é que implicou essa atitude. Então, essa atitude é o sujeito. Fazendo aquilo que eu estou ensinando a você na ordem em que eu peço que você faça. Primeiro, pergunte pelo sujeito. O que é que implicou? Então, ó, a pergunta pelo sujeito, outra coisa que acho que é básica, mas que muita gente erra porque não sabe, é a diferença da pergunta pelo sujeito e a pergunta pelo objeto. Se você sabe perguntar, você não erra. A pergunta pelo sujeito, eu já falei, né? Você pergunta assim, ó, quem é que... Ou o que é que mais verbo. É assim que você pergunta pelo sujeito. Na pergunta pelo objeto, você vai colocar o pronome depois do verbo. Então, vai fazer assim, ó, vai colocar o verbo primeiro e depois o pronome. O que? Ou, de que, de quem, tudo mais que você vai ver. Ó. Então, olhe para cá. Essa atitude, vamos lá. O que é que implicou essa atitude? Sujeito. Então, você viu? Ó, eu perguntei pelo sujeito. O que é que implicou? Sujeito. Tá entendendo? Agora, eu vou perguntar pelo objeto. Ó. Você entendeu a diferença das perguntas? O que é que implicou essa atitude? Pronto. Ó, sujeito. Agora, eu vou perguntar pelo objeto. Agora, eu vou inverter. Ó. Implicou o quê? Implicou o quê? Sua demissão. Objeto direto. Neste caso, o verbo pede um complemento direto, que é um complemento sem preposição. Então, esse verbo é transitivo direto. Tudo bem? Então, olhe para cá, vem comigo. A pergunta pelo objeto deve ser feita sempre na frase. Um outro erro que eu percebo que os alunos cometem é sair da frase. Ó, vou mostrar um aluno fazendo algo que vai prejudicá-lo na análise sintática.
Ele olha para essa frase aí e ele fica, essa atitude implicou. O que implica, implica em. Implica em. O verbo é transitivo e indireto. Não, não é implicar em. Está escrito implicar em? Não, está escrito o quê? Implicou sua demissão. Ora, nessa frase, o verbo é transitivo direto. Aliás, esse negócio de implicar em é um erro, né? Porque o que implica, implica alguma coisa. O verbo não é implicar em. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas erram porque não olham para a frase, saem da frase. E acabam pensando fora dela, imaginando preposições que não existem. Tudo bem? Então, não é isso. Você vai sempre olhar para a frase, olhei para a frase, volte aqui para a frase. Implica o quê? Sua demissão, objeto direto. Então, esse verbo é transitivo direto. Tudo bem? Já sabe perguntar pelo sujeito? Já sabe perguntar pelo objeto? Agora vamos ao verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que tem preposição obrigatória. Preposição obrigatória, por isso ele é indireto. Ele não se liga diretamente ao verbo, ele precisa de preposição. Vamos aos exemplos. Agradava aos estranhos. Aqui quem agrada, agrada a. O verbo pede um complemento com preposição. O verbo é transitivo indireto. Aos estranhos, objeto indireto. Perceba que esse aos aqui tem preposição. É a união da preposição a mais o artigo os. Então, esse complemento que vem com preposição é o objeto indireto, tá bom? Aspiramos ao sucesso. Aqui, quem aspira, aspira ao sucesso, objeto indireto. Olha aqui a preposição, aspiramos a. O verbo é transitivo indireto. Tudo bem? Tá. Bom. Então, você acabou de ver comigo que o objeto indireto é o complemento do verbo com preposição obrigatória. Tá? Mas nem tudo que vem ao lado do verbo e vem com preposição é o objeto indireto. Esse é outro mito que nós temos que derrubar aqui. Tá, então você vai correr para o seu caderno aí e vai fazer a terceira anotação, que também é libertadora. Anote aí, vamos para a nossa terceira dica. Vamos lá. A terceira dica, você vai olhar inicialmente para ela, você não vai entender a importância dela, mas depois essa ficha vai cair. Você vai escrever exatamente o que eu vou escrever aqui, ó. Nem tudo que se liga ao verbo e vem com preposição é objeto indireto. Vou te dar 2 exemplos. Referiu-se ao país e viajou ao país. Só para você entender o que é análise sintática. Então, olha só, essas 2 frases simples, elas mostram exatamente o que eu acabei de falar. Por exemplo, se você diz referiu-se ao país, esse termo que vem ligado ao verbo ao país é complemento do verbo. Quem se refere a. Então, beleza, esse verbo é transitivo indireto e ao país é o objeto indireto. Por quê? Olhe para mim. Por que ao país é objeto indireto? Porque ele está completando o sentido do verbo. Objeto é isso. Você entendeu o que é objeto? Objeto é o termo que completa o sentido do verbo. Quem se refere a. Então, esse verbo aí, referiu-se, ele pede um complemento. Esse complemento vem com preposição, é o objeto indireto. Tudo bem? Entendeu o que é complemento?
Entendeu o que é objeto? E por que ele é indireto? Porque ele vem com preposição. Tá. Mas nem tudo que vem com preposição ao lado do verbo é objeto indireto. Por quê? Porque se vier com preposição e a preposição indicar circunstância, não vai ser objeto indireto. Vai ser o quê? Adjunto, adverbial. Então, você volta ao raciocínio inicial. Se o que vem ao lado do verbo indica circunstância, então o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Vamos embora para o segundo exemplo? No segundo exemplo, a mesma expressão indica circunstância. Ao país indica lugar. Se indica lugar, na análise sintática é adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial, o verbo não. Isso aqui também se liga ao verbo. O adjunto adverbial, ele também se liga ao verbo. Mas como ele traz circunstância, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. No primeiro caso, país não era lugar de nada, mas no segundo caso, ele é um lugar para onde se viajou. Entendeu o raciocínio? Tá. Tudo isso que você está anotando aí, eu vou cobrar nas questões de concursos. Então, você já internalizou a terceira dica, o terceiro mantra. Nem tudo que vem com preposição ao lado do verbo é objeto dele. Se tiver cheiro de circunstância, será adjunto adverbial. Fique repetindo isso, que você vai internalizar isso. Agora vamos para o verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Verbo transitivo direto e indireto. No verbo transitivo direto e indireto, o verbo pede dois complementos. Isso aqui é tranquilo. Se ele é direto e indireto, então ele precisa de dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Tá, mas eu quero que você olhe bem esse exemplo. Primeira coisa que eu quero que você faça nesse exemplo é marcar isso aqui, devemos comunicar. Devemos comunicar é a chamada locução verbal. O que é uma locução verbal? Saber o que é uma locução verbal é básico na análise sintática. Bom, primeira coisa, já te ensinei. Locução. Locução é expressão. Então, toda vez que você ouvir falar em locução, é expressão. Locução verbal, então, é uma expressão formada por verbos. Locução verbal são verbos, então volte aqui para você anotar. São verbos que trabalham juntos e que têm o mesmo sujeito. O que faz deles uma locução verbal é isso aqui que eu estou falando por último. É o fato de eles terem o mesmo sujeito. Por isso é que eles estão trabalhando juntos. Porque se você for perguntar ao devemos, quem é que devemos? Nós. E quem é que vai comunicar? Nós. Então, nós é o sujeito para os dois verbos. Esses verbos que trabalham juntos formam uma locução verbal. Na locução verbal, outra coisa que você tem que saber. O último verbo é o chamado verbo principal. E os demais verbos serão chamados de verbos auxiliares. Na locução verbal, o verbo principal é que vai ter a transitividade. Vou repetir. O verbo principal é que vai carregar a transitividade. É para ele que você vai olhar quando você quiser ver a transitividade da frase. Então, olhe para mim, vou mostrar uma pessoa equivocada. Uma pessoa que vai se enrolar na análise sintática. Ela vai olhar para esses verbos e vai ficar assim, devemos comunicar. Quem deve alguma coisa a alguém. Nada disso. A pessoa está olhando para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar não tem transitividade. Repita comigo. O verbo auxiliar não tem transitividade, ele só auxilia.
O verbo auxiliar é aquele coitadinho que fica carregando todo mundo nas costas. Ele fica lá concordando com o sujeito, mas ele não tem transitividade. Quem tem transitividade é o último verbo, que é o chamado verbo principal. Então, repita comigo. Na locução verbal, é o principal que tem transitividade. O auxiliar, ele só auxilia. Então, nada de ficar perguntando a transitividade do devemos. Esse aqui é auxiliar. O principal é que tem a transitividade. E nesse caso, quem comunica, comunica alguma coisa, entendeu? É para ele que eu vou olhar. É para ele que eu vou fazer as perguntas. Comunicou o quê? Comunicou o fato, objeto direto. A quem? Às autoridades, objeto indireto. Então, este verbo é um verbo, já coloquei aqui, transitivo, direto e indireto. Tudo bem? Tá bom? Sempre olhar para o último verbo. Tá, agora venha comigo, você está chegando ao final. Tá, daqui a pouquinho você vai fazer várias frases de análise sintática, de classificação dos verbos. Mas antes, nós precisamos ir para o segundo bloco. Então, você começou a aula entendendo que existem dois grandes grupos de verbos. Os verbos de ação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. E os verbos que indicam o estado, que são os chamados verbos de ligação. Então, volte aqui comigo. Foi assim que começamos a aula. Os verbos de estado, eles estão no outro extremo. E são aqueles chamados verbos de ligação. Bom, então, verbo de ligação é uma coisa que a gente não esquece, a gente estudou na vida, lembra? E nós decoramos, inclusive, aquela lista de verbos de ligação. Quem nunca decorou essa lista? Ser, estar, vamos, lembra qual é a lista? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. E aí, essa lista tá valendo? Continuo com essa lista? O que eu faço com essa lista? E aí, Adriana, eu decorei. Tem aluna que chega aqui para mim e fala assim, Dria, as poucas coisas que eu decorei você está querendo tirar de mim. Não, continue com essa lista. Essa lista pode ser muito útil. Se você decorou, ótimo. Se não decorou, não precisa decorar. Verbo de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, viver, continuar. Esses verbos podem ser de ligação? Podem. É só isso que eu quero que você não esqueça. Aquela lista é uma lista de verbos que podem ser de ligação, mas eles podem não ser. O que é que faz, agora eu quero você bem atento, se porventura, nesse momento da aula, alguém te chamar, alguém mandar mensagem no seu celular, não olhe, porque o que eu vou falar agora é tão importante que depois eu vou cobrar de você e se você tiver recaída, eu vou falar, é porque você não prestou atenção. Então preste atenção no que eu vou falar agora. O verbo de ligação só é de ligação se ele tiver um predicativo na frase. Adriana, eu não entendi nada. Eu vou repetir porque essa ficha vai cair. O verbo, repita comigo. O verbo só é de ligação se houver predicativo na frase. O que é predicativo? Mais adiante você vai aprender o que é o predicativo. Eu vou te ensinar. Mas agora você já tem que entender um pouquinho disso. Então, venha comigo para o conceito de verbo de ligação. Verbo de ligação. O verbo, para ser de ligação, ele estabelece uma ligação, uma conexão entre o sujeito e seu atributo ou característica, que é o chamado predicativo, o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, então, é isso aqui que está escrito aqui, ó. É o atributo ou a característica que se refere ao sujeito. Normalmente é um adjetivo, mas você vai ver que não é só adjetivo que pode ser predicativo do sujeito, não, tá? Normalmente é, mas não é sempre. Então, veja aqui no exemplo. Eu sou feliz. Tá, beleza. Eu olho para esse verbo e vejo. Ele é um verbo de ligação? É, porque ele indica estado. Ele está ligando o sujeito ao seu predicativo do sujeito. Por que feliz é predicativo do sujeito? Como é que eu sei que ele é predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é esse adjetivo. Ó, ele é um adjetivo
Escreva tudo isso para ficar bem claro. Ó. Ele é um adjetivo na classe gramatical e na função sintática ele é um predicativo do sujeito. Então, ele vem no predicado e se refere ao sujeito. Ele é predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é isso. É esse adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Então, esse verbo que faz a conexão entre o sujeito e o predicativo é verbo de ligação. Tudo bem? Parece simples, não é? O verbo de ligação é aquele que liga o sujeito ao seu predicativo. É simples, mas você precisa tomar alguns cuidados. Corra agora, a gente vai fechar aquelas anotações que eu disse que eu iria fazer nesse início de aula. Você vai correr para aquelas anotações. Lembra que eu parei na anotação 3? Você vai fazer aí a anotação 4. Que tem a ver com o que eu acabei de falar e eu falei que você não podia esquecer. O que eu acabei de falar? Anote aí, vai. Anotação número 4. O verbo só é de ligação se houver predicativo na frase. É simples assim. Eu vou colocar 2 exemplos. Ó, se eu digo assim, ele está feliz. E agora eu vou trazer aquele outro exemplo que eu já mostrei hoje. Ó, ele está em casa. Pronto. Eu quero que você classifique o verbo estar nessas 2 frases para mim. Vem, ó, na primeira frase. Vem para mim. Ó, olha aqui. Lista dos verbos de ligação. Ser, estar. O verbo estar. Ele é um verbo de ligação? Ele pode ser de ligação. Nem sempre. Ele só vai ser de ligação se houver predicativo. No primeiro caso, volte aqui para a frase. Há um predicativo do sujeito? Porque eu tenho um adjetivo. Você entendeu por que você tem que procurar o predicativo? Sim, eu tenho um adjetivo que está na função de predicativo do sujeito. Então, esse verbo que liga o predicativo ao sujeito é verbo de ligação. Tá. No segundo exemplo, ele está em casa. Tá, beleza. Olho para em casa. Olhei para em casa. Isso é predicativo? Não. Se não é predicativo, olhe para mim e repita a frase, que é como um mantra que você vai ficar repetindo, para você não cair em tentação, para você não ter recaída depois sem mim por aí. Então, olha, em casa é predicativo? Não. Então, o verbo só é de ligação se houver predicativo. O verbo só é de ligação se houver predicativo. Se não há predicativo, esse verbo não é de ligação. Tá, volte para a frase. Se ele não é de ligação, então ele é de ação. Ele vai ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Tá, nesse caso, ele não vem seguido de circunstância, vem lugar. Se é circunstância de lugar, ele é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, o verbo é intransitivo. Então, o verbo só é de ligação se houver predicativo na frase. Tudo bem? No primeiro caso, ele é de ligação, mas no segundo caso, ele é intransitivo. Pegou o raciocínio? Adriana, então aquela lista que eu decorei, eu posso continuar com ela? Claro, se você souber usar. Você vai sempre olhar para o verbo. Ele está na lista dos verbos de ligação. Mas nessa frase, ele é de ligação? Porque ele está indicando um estado. O verbo de ligação indica estado. Repita comigo. Repita comigo, porque esse mantra que eu vou falar agora é um mantra que no início você pode falar assim, eu não sei porque eu estou repetindo, mas eu não estou entendendo nada, mas eu estou repetindo. Mas depois você vai amar esse mantra. Repita comigo. Verbo de ligação indica estado, não indicação. Verbo de ligação indica estado, não indicação. Se o verbo indicar ação, não será de ligação. O mantra vai ficando cada vez maior. Vem comigo, ó. O verbo de ligação indica estado, não indicação. Se o verbo indicar ação, não será de ligação. Se o verbo indicar ação, não será de ligação. Essa é a observação número 5. Anote aí. Para fechar
essas 5 dicas que eu considero essenciais para esse assunto, predicação verbal, eu quero que você anote o seguinte. Pode haver predicativo do sujeito na frase e o verbo não ser de ligação. Espera aí que aqui desse lado não escreve. E o verbo não ser de ligação. Se o verbo, agora é um mantra, vai, que você já está repetindo sem parar. Se o verbo indicar ação, não será de ligação. Isso é libertador. Eu vou te dar 2 exemplos simples que vão mostrar a importância disso. Se eu digo para você, vamos lá, ele está contente. E se eu digo, ele chegou contente? Olhe para essas 2 frases. Ele está contente e ele chegou contente. Observe que nas 2 eu tenho contente. O que o contente é? Vamos lá, ó. É um adjetivo. Olhe para mim. Olhe para mim. Não perca a sanidade. Chega uma hora que você começa a falar o que é adjetivo mesmo. Você tá no mundo da morfossintaxe. É agora que você tem que se manter são. Como assim se manter são? Classe gramatical versus função sintática. Você tá são. Você tem essa sanidade? Classe gramatical, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, conjunções. É o que você já estudou. Análise sintática é o que você está estudando. Tá, então eu quero que você olhe para essa frase e pense. Contente. Contente é o quê na classe? Contente é o quê na classe? Na classe gramatical. Então, peraí. Contente é o quê? Contente não se refere a ele? Refere-se a ele. Ele contente. Então, é um adjetivo. Adriana, o que é adjetivo mesmo? Chega uma hora que você fala, o que é substantivo, o que é artigo. Lembra que adjetivo é classe de palavra que modifica substantivo ou pronome. Ele contente. Lembra que adjetivo, para você saber se é adjetivo, e para você não confundir com advérbio, estou falando isso porque eu sei que você tem recaída. Para você olhar para esse contente e falar, é adjetivo ou é advérbio? Ai, meu Deus, vou surtar. Para você não surtar, você precisa lembrar aquilo que é básico. O adjetivo varia, o advérbio é invariável. Repita comigo. Adjetivo varia, advérbio é invariável. Você não pode esquecer esse negócio. Então, contente é adjetivo por quê? Porque pode variar. Ele, contente. Eles, contentes. Tá claro isso para você? Então, volte aqui para a frase. Contente é adjetivo, porque inclusive varia. Ele contente, eles contentes. Ele se refere a um pronome, ele está qualificando o pronome, tá? Entendi. É adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Isso aqui não é sujeito? Então, ele é predicativo do sujeito. Beleza. Tá, continue comigo. Essa frase tem predicativo do sujeito, entendi. E o verbo é de ligação? Por que o verbo é de ligação? Porque ele indica estado. Verbo de ligação indica estado. Tá bom, entendi. Olhe para a segunda frase, contente. Qual é a classe gramatical de contente? Recuperou a sanidade, agora já sabe o que é classe? Contente é adjetivo, de novo. Adriana, por que não é advérbio mesmo, minha filha? Não é modo. Ele chegou desse modo. Por que não é advérbio? Porque é o estado, porque concorda com o pronome. Se eu jogar o pronome para o plural, ele vai para o plural. Adjetivo varia. Repita comigo, advérbio não. Adjetivo varia. Então contente não é modo. Desculpa. É muito comum um aluno se enrolar nesse sentido. E eu vou ficar no seu pé aqui, pra você não ter essa recaída. Contente não é advérbio de modo, ele chegou desse modo, contente.
Por que não? Porque é adjetivo, porque indica estado. Tanto é adjetivo que se eu flexionar o pronome, ele vai flexionar também. Eles, contentes. Adri, e por que é tão importante saber que isso é adjetivo? Porque eu estou fazendo análise sintática. Se é um adjetivo, volte para a frase. Se é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito, é predicativo do sujeito. Tá, e daí? E daí que, volte para o que eu escrevi na frase 5. Pode haver predicativo do sujeito na frase e o verbo não ser de ligação. Se o verbo indicar ação, não será de ligação. O chegar é ação? É. Ele é estado? Não. Ele é ação. Então, ele não é de ligação. Captou? Repita comigo. Verbo de ligação indica estado. Verbo de ligação indica estado. Se o verbo indicar ação, não será de ligação. Voltando para a frase, esse chegar não é estado, é ação. É a ação de chegar. Então, o verbo que nessa frase não precisa de complemento, ele é intransitivo. Entendeu? Ficou claro? Fechamos. Com essas 5 dicas, você está preparado para resolver qualquer embate. Nós vamos, já já, eu vou com você, classificar todos os tipos de predicado. A gente vai ter aula de tipos de predicado, já. Mas antes, o que eu quero no próximo vídeo? No próximo vídeo, nós vamos... Eu trouxe aí, acho que 20 frases, 19, 20 frases, retiradas de provas de alto nível de concurso. E com essa teoria e com essas 5 dicas, nós vamos resolver todas essas frases. Então, vai rodar uma vinheta agora. E no próximo bloco, vamos resolver as frases, classificando cada verbo quanto à transitividade. Vamos lá.